Deus é um Deus incrível, Ele tem coisas muito boas para nós, Ele tem coisas maravilhosas para nós. Coisas melhores do que aquilo que a gente pensa, do que aquilo que a gente imagina. Coisas que nós ainda não experimentamos, que nós ainda não vivemos, mas Deus tem coisas maravilhosas e incríveis para nós. Para todos nós. Ninguém fica de fora, Deus não faz exceção de pessoa. Todos nós fomos feitos por Ele. E Ele para todos nós tem um plano e tem algo maravilhoso. Amém. Os irmãos estão com força, acordarem cedo, de manhã ao domingo. Eu vou falar sobre algo que não vai ser fácil para mim. Eu acho que nunca ouvi falar acerca deste tema. Não quero errar, mas em 30 anos nesta igreja, eu penso que nunca ouvi falar sobre este tema. É um tema difícil por vezes, às vezes já gera confusões, mas a Bíblia fala acerca dele. E é uma prenda maravilhosa de Deus para nós. Algo incrível da parte de Deus. Algo que pode transformar a nossa vida. Algo que nos pode levar a um nível mais íntimo, mais próximo com Deus. Eu não sei se alguém deseja isto, de chegar a um nível mais próximo, mais íntimo com Deus. Alguém deseja isto? Já vi alguns braços. Eu preciso disto, eu preciso desesperadamente disto. E Deus, Ele nos dá ferramentas para isso acontecer. Deus nos dá meios para nós nos podermos aproximar dEle. E nós precisamos de os conhecer. E esta é uma ferramenta que é um pouco, eu vou dizer mesmo esta palavra, porque ela aparece na Bíblia, é estranha. É uma ferramenta estranha. Às vezes desconhecida, mas que o Espírito Santo nos dá de uma forma maravilhosa a todos os crentes, todos os salvos, todos os cristãos, para nós nos podermos aproximar dele. Nós vamos falar acerca de línguas desconhecidas. E vamos ver o que é que a Bíblia diz. E a Filipa vai passar ali para nós ficarmos com uma ideia do que vamos falar hoje. Primeiro vamos abordar a introdução. O que são as línguas desconhecidas, os vários tipos de línguas desconhecidas na Bíblia. E depois vamos nos focar nas línguas para edificação pessoal, que é algo que Deus quer para todos os crentes, todos os salvos. É algo maravilhoso. E depois nas línguas para edificação pessoal nós vamos ver o que é edificação pessoal. Onde é que isto aparece na Bíblia? Aparece mais vezes do que o que nós pensamos. Qual é o significado destas palavras que nós dizemos? Quando nós devemos orar, quando devemos falar em línguas? E para quem são? E por fim, vamos ver como receber. Isto para alguns de vocês é algo que já vivemos, já experimentamos. Para outros é algo que nunca experimentaram. Mas Deus quer que todos nós, igreja, possamos viver isto. Deus quer. Isto transforma vidas. Deus transforma vidas. Aquilo que o Espírito Santo nos dá transforma vidas. Então vamos começar pelo início. O que são as línguas desconhecidas. E vamos lá, vou referir aqui Marcos 16, 17. A Filipa hoje vai ter muito trabalho ali na projeção. Marcos 16, 17. Diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas. Podemos dizer esta última frase todos em conjunto? Falarão novas línguas. Alguém aqui crê em Jesus Cristo? Amém. Amém. Aqueles que creem em Jesus Cristo, a Bíblia diz que falarão novas línguas. Então as línguas, elas são um sinal, são algo sobrenatural, tal como expulsar demónios. Podíamos ver outros sinais, impor as mãos sobre os enfermos e os curar. E isto não é uma capacidade nossa, não é uma coisa que vem de nós, não é uma coisa que nós aprendemos na escola. A escola é muito boa. Não aprendemos na escola, não aprendemos em aulas de teologia, nem na escola dominical. É um sinal, é algo miraculoso, algo que é dado por Deus, amém? É algo que é dado por Deus e que Ele tem o prazer e o gosto em dar, porque Ele é um Deus bom, um Deus maravilhoso. Isto cumpriu-se inicialmente no dia de Pentecostes, em Atos 2.
Atos 2, versículo 1, diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos no mesmo lugar, e o verso 4 diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, Eles falavam uma determinada língua, eles eram judeus, eles falavam aramaico na altura, e eles começaram a falar outras línguas, já vamos ver que línguas eram. E diz que conforme o Espírito Santo lhes concedia, é o Espírito Santo que concede. O que é conceder? Conceder é dar. É o Espírito Santo que dá. É uma dádiva do Espírito Santo. É um dom do Espírito Santo. É algo que vem dele, é dado por ele. Não é dado por nós, igreja, graças a Deus. Que não somos nós que damos, é o Espírito Santo que dá. Amém? É ele que concede. Falavam outras línguas. Que línguas eram estas? Olha, e no versículo 5... diz que naquela altura, naquela festa, estavam em Jerusalém judeus de todas as nações que há debaixo do céu. Diz a Bíblia assim, o que é que acontece? Os pais deles, ou os avós deles, tinham imigrado para outros países, e eles nasceram noutros países. A língua materna deles era outra. Se fosse hoje em dia, alguns falavam alemão, outros falavam português, outros falavam espanhol, outros falavam russo. Eles falavam outras línguas, outros idiomas diferentes. E eles estavam todos em Jerusalém para vir àquela festa. E o que é que acontece? Quando os discípulos que só sabiam falar aramaico, talvez um ou outro pudesse saber falar outra língua, e os discípulos cheios do Espírito Santo começaram a falar naquelas línguas daqueles judeus, dos judeus que tinham vindo de todas, os irmãos notem, de todas as nações que há debaixo do céu. Era impossível, os discípulos eles não sabiam falar aqueles idiomas, mas de alguma forma o Espírito Santo os encheu e eles começaram a falar. E o que é que eles falavam? O que é que eles diziam? Diz o verso 11. Diz, todos temos ouvido nas nossas próprias línguas, isto eram os judeus, os visitantes de Jerusalém, dizer, nós estamos a ouvir falar nestas línguas, falar o quê? Das grandezas de Deus. Então, o Espírito Santo concedeu aos discípulos a capacidade de falar naqueles idiomas diferentes, talvez chinês, holandês, espanhol, outros idiomas, a falar acerca de Deus. E aquilo serviu para evangelizar judeus de todas as nações do mundo. Eles viram algo de miraculoso. Eles disseram, isto não é normal, isto não pode ser, isto não é uma capacidade humana, isto é sobrenatural. Então nós temos aqui estas línguas, um sinal sobrenatural, que alguém fala sem as conhecer, sem ter aprendido, concedidas pelo Espírito Santo, e que foram dadas aos discípulos, aos salvos. E com isto nós terminamos o ponto 1, o que são as línguas, ou uma introdução. Depois, vários tipos de línguas desconhecidas. Vamos para 1 Coríntios 14, verso 1 diz assim. 1 Coríntios 14, verso 1 diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, ou os dons do Espírito. Depois diz principalmente o de profetizar. Não vou falar já acerca do dom de profetizar, que é um dom muito importante, mas hoje vamos pensar nas línguas. E depois o verso 2, o verso muito importante diz assim, porque o que fala em língua desconhecida, o tema de hoje, não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Deixem-me dizer-vos que este texto fez-me durante dezenas de anos muita confusão. Eu não conseguia entender. Porquê? Não dá para compatibilizar este texto com aquele que nós lemos de Atos dos Apóstolos. Porque tem 3 diferenças muito grandes. Aqui diz que aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Mas em Atos 2, eles estavam a falar aos homens, certo? Aqui diz que quem fala em língua desconhecida, ninguém o entende. Mas em Atos 2, nós víamos que os judeus dos outros países entendiam. Então temos outra diferença. E por fim diz que fala mistérios. Mas em Atos 2 nós vimos que eles não estavam a falar de mistérios. Eles estavam a falar de coisas que Deus queria revelar. Estavam a falar das grandezas de Deus. Dizer que Deus é maravilhoso, Deus é bom. Isso não é mistério. Isso é evangelismo. Okay? Então temos 3 diferenças muito grandes entre o que aconteceu em Atos 2 e o que está a acontecer aqui. Paulo a falar em línguas desconhecidas. E isto gera muita confusão nas igrejas. Durante muitos anos eu não conseguia entender, até que a dada altura o irmão Dave Robertson,
é que é alguém muito usado por Deus nesta área. Ele escreveu um livro que está na internet, que chama Andar em Espírito, Andar em Poder. Está em português, dá para ouvir o audiobook. Aconselho a toda a gente a ouvir este livro. Depois, se tiverem dúvidas, eu posso partilhar. E o segredo é simples, é este. Existem vários tipos de línguas desconhecidas. Existem vários. Existem línguas desconhecidas que são para evangelizar todas as nações da terra, que é o que encontramos em Atos 2. E existem línguas desconhecidas para outro fim, para falar com Deus. O que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então existem línguas que também são dadas pelo Espírito Santo, também vêm dele, são concedidas, são línguas que nós não conhecemos, são idiomas que não se aprendem na escola, são dadas pelo Espírito Santo, mas não são para falarmos uns com os outros, nem com pessoas, são para falar com Deus. São para falar com Deus. Então, este é um outro tipo de língua desconhecida. As línguas para edificação especial. O verso 4 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 14, 4, diz: o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Edifica-se. Nós vamos pensar um bocadinho acerca disto. Então, as outras línguas eram para evangelizar as nações. Estas línguas são para edificar o cristão. E depois Paulo diz assim, o versículo 5, olha então maravilhoso: eu quero que todos vós faleis em línguas. Isto é para toda a igreja. Paulo diz, estas línguas edificam, nós já vamos ver o que é isto, fazem crescer. E Paulo diz, eu quero que todos vocês falem em línguas desconhecidas. Amém? Todos somos chamados a falar nestas línguas. Estas línguas são, por vezes, esta tradução diz que são línguas desconhecidas. Há outras traduções, a ARC, por exemplo, diz que são línguas estranhas. São também chamadas línguas devocionais. São chamadas línguas do batismo, porque são recebidas normalmente a quando do batismo com o Espírito Santo, e são chamadas também de linguagem de oração. Isto é um tema inglês, um termo inglês, prayer language, muito usado hoje em dia, língua de oração, e nós vamos ver que isto é bíblico também, e isto é maravilhoso. Existe um terceiro tipo de línguas. Paulo, neste versículo 14:5, ele fala acerca disto. Ele diz, eu quero que todos vocês faleis em línguas, todos vós falem em línguas, muito mais que profetizeis, que é outro dom muito importante também. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete. A não ser que também interprete. Então isto é ainda um terceiro tipo de línguas. Línguas para interpretação. Aparece aqui em 1 Coríntios e nós poderíamos perguntar, será que são as mesmas línguas? Mas Paulo explica que não. Em 1 Coríntios 12:30, vamos muito rapidamente passar esta questão, Paulo então fala deste terceiro tipo de línguas. Ele diz assim, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Paulo aqui está a falar acerca de igreja como corpo. Ele está a dizer que cada membro tem uma função diferente. Diz, um pode ser olho, outro pode ser nariz, outro pode ser audição, pode ser mão. E Paulo está a dizer que o corpo se completa, cada um tem uma função. E aqui Paulo fala acerca deste tipo de línguas. Ele diz, falam todos diversas línguas? Naturalmente a resposta aqui é não. Se Paulo está a dizer que a mão é diferente do pé, que o olho é diferente do ouvido, Paulo está a dizer que estes dons do Espírito Santo são dados de forma diferente para pessoas diferentes, para que a igreja se complete. Nem todos curam, nem todos pregam, nem todos fazem da mesma forma. Cada um tem o seu dom. Amém? E então Paulo está dizendo, bem, este tipo de línguas para interpretação nem todos têm. Nem todos têm. Chama-se diversidade de línguas. Aparece neste capítulo mais cedo, quando diz que o Espírito Santo ele concede 9 dons. A um concede dons de curar, a outro concede palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia. Depois aparece diversidade de línguas. Então, diversidade de línguas ou línguas diversas é um terceiro tipo de línguas. Amém? Então, temos 3 tipos de línguas desconhecidas que são dadas pelo Espírito Santo. As línguas para evangelização, que estão lá no Pentecostes, Atos 2. As línguas para edificação pessoal, que estão em 1 Coríntios 14, um capítulo que fala muito sobre este tema. E as línguas para interpretação, que estão em 1 Coríntios 12. Nós hoje vamos pensar um pouco mais acerca das línguas para edificação pessoal. Amém? Os irmãos ainda estão cá? Amém. O Senhor é bom. O que é edificação?
O que é edificar? Edificar é construir. Edificar é construir. Este edifício foi edificado, foi construído. Todos nós já edificámos alguma coisa. Todos nós edificámos o nosso corpo. Como é que nós edificámos o nosso corpo? Alguns ainda estão a edificar, ainda estão a construir, os mais novinhos. Como é que nós edificamos? Nós alimentamos, comemos. Se comermos bons alimentos, o corpo fica saudável. Se comermos coisas más, o corpo não fica tão saudável. Nós alimentamos, nós limpamos, purificamos, fazemos a nossa higiene, lavamos os dentes, lavamos o corpo, nós dormimos, descansamos, o nosso corpo ele é edificado. É importante o corpo ser edificado? É muito importante, é fundamental. Um bebê tem que crescer, se o bebê não crescer, se o seu corpo não for edificado, se ele não for alimentado, morre. E o crescimento do corpo permite-nos chegar e fazer coisas que não permitiríamos se o nosso corpo não crescesse. Não se pode pedir a uma criancinha de 3 anos para se inscrever no centro de emprego para ir trabalhar, para ajudar a pagar as contas, certo? Não dá. Não tem estrutura para isso. Uma criança de 3 anos não pode ir trabalhar. Se houver uma guerra, uma batalha, não se pode pedir a um menino de 5 anos para pegar numa metralhadora, num lança-mísseis e ir destruir tanques de guerra. Estão a entender? Não dá. É preciso que o corpo ele cresça, ele se torne adulto. Nós precisamos nos tornar adultos, ter um corpo sólido, bem formado, para podermos cumprir a missão e as tarefas que são normais de um ser humano. Sabem, nós temos um espírito, nós não somos apenas corpo. E o nosso espírito, tal como o nosso corpo nasce como um bebé, o nosso espírito também nasce como um bebé. E o nosso espírito precisa de ser edificado, precisa de crescer. O nosso espírito não está capacitado, quando nós cremos em Deus, o nosso espírito não está capacitado para cumprir tarefas básicas. O nosso espírito tem que crescer. Sabem que nós vivemos batalhas, nós vivemos guerras terríveis. Daniel falava aqui na sexta-feira, em primeiro lugar, contra nós próprios. Nós precisamos vencer as batalhas contra o nosso orgulho, contra o nosso egoísmo, contra todos os nossos maus desejos. E para nós podermos vencer essas batalhas, nós podemos ir lá a Gálatas capítulo 5, ver que esta batalha existe. O nosso espírito tem que ser edificado, o nosso espírito tem que crescer. Nós precisamos de criar em nós um caráter igual ao de Jesus Cristo. Eu tenho esta necessidade tão grande, dizer assim, Jesus, eu preciso ter a tua mansidão, eu preciso de ter a tua bondade, a tua benignidade, o amor que tu tens, a paz que tu tens. E esta edificação, o nosso espírito, ele precisa de ser construído, fortalecido, edificado. Já para não falar que nós vivemos guerras, batalhas espirituais contra as hostes espirituais da maldade, contra demónios, contra aquilo que a Bíblia fala lá em Efésios no capítulo 6, potestades, poderes, tronos espirituais da maldade que nos querem destruir. E nós não podemos ir para a guerra, contra os demónios, contra o reino das trevas, o reino de Satanás, com um espírito de criança, de bebê, não, nosso espírito tem que ser fortalecido. Nós vamos perder todas as batalhas. Estão a entender? E Deus dá-nos esta arma, esta capacidade. Diz assim, queres crescer espiritualmente? Ora em línguas. Queres ser edificado? Há outras ferramentas. Eu estou a falar desta. Okay? Ler e meditar na palavra de Deus. Okay? A oração, sem ser em línguas, mas a oração. A comunhão edifica. Estar aqui presente. Um tem um dom, abençoar uns aos outros, orar pelos outros. Isto produz edificação. A Bíblia fala de 3 ferramentas para sermos essencialmente 3 ferramentas. A palavra de Deus, a oração e a comunhão. Na oração nós temos a oração com a mente e a oração em línguas, como nós vamos e estamos a ver hoje. Okay? Então isto é edificação. Onde é que isto aparece na Bíblia? Isto aparece mais vezes do que nós talvez pensamos. 1 Coríntios 14 aparece então... A língua desconhecida, 14:2, que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Em espírito fala. Esta expressão, em espírito fala mistérios. Está a falar. Falar em línguas é falar em espírito. É muito importante nós retermos esta expressão. Falar em línguas desconhecidas é falar em espírito. Irmãos, conseguem decorar isto? Falar em línguas, falar em espírito. Amém? Um bocadinho mais à frente, diz assim, verso 4.
se eu orar em língua desconhecida, verso 4, se eu orar em língua desconhecida, depois verso 5 diz, se eu orar em língua desconhecida, verso 4, peço desculpa, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito. Então o verso 2 dizia que falar em língua desconhecida é a mesma expressão que falar em espírito. Agora aqui diz que orar em língua desconhecida, ou falar em língua desconhecida, ou cantar em língua desconhecida, é cantar no Espírito. Então, quando nós na Bíblia encontramos estas expressões, orar em Espírito, falar em Espírito, cantar no Espírito, falar no Espírito, a Bíblia está a falar acerca de orar, de falar e de cantar em língua desconhecida. Amém? Os irmãos estão a entender? E às vezes a gente diz assim, a Bíblia não fala muito isto. Fala. Mas precisamos entender que esta expressão, orar em espírito, cantar em espírito, falar no espírito, está a referir-se a línguas desconhecidas dadas pelo Espírito Santo. Encontramos isto em Judas, por exemplo, Judas 1:20. Judas 1:20 diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Onde é que nós já vimos isto? Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. 1 Coríntios diz, o que fala em língua estranha, edifica-se a si mesmo. Vejam a semelhança entre estes dois textos. O que fala em língua desconhecida, edifica-se a si mesmo. E agora Judas diz, vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. Como? Edificando como? Orando no Espírito. Amém? Orando no Espírito. Em 1 Coríntios dizia, edificando-vos a vós mesmos, falando com Deus em Espírito. E agora aqui diz, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Vejam que o texto diz a mesma coisa, está a falar da mesma coisa. Não aparece a expressão língua desconhecida, não aparece a expressão língua estranha, mas está a falar do mesmo assunto. Está a dizer que nós devemos orar em línguas, devemos orar no Espírito Santo e dessa forma seremos edificados. Isto aparece também, por exemplo, em Efésios, diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, está Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. E como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? Bem, há várias ferramentas, mas uma delas aparece logo a seguir. Efésios 5:19 diz como podemos ser cheios, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ora, Paulo tinha dito cantar com o Espírito, ou cantar no Espírito, que diz que é cantar em língua estranha, cantar em língua desconhecida é cantar no Espírito. E aqui em Efésios diz então, para nós nos enchermos, versículo 18, e sermos cheios do Espírito Santo, como? Falando em hinos, cânticos, salmos, hinos e cânticos espirituais. Esta expressão, salmos, hinos e cânticos espirituais, fez-me alguma curiosidade. Eu vou-vos dizer porquê. Salmos é aquilo que nós encontramos na Bíblia. São salmos, diz, falando entre vós com salmos. Salmos são poemas que estão na Bíblia, que os judeus cantavam e nós também cantamos às vezes lemos. São poemas, ok? Até aqui é simples. Bíblia, poemas, salmos. Depois diz, hinos. Hinos é o quê? Bem, é o que nós estivemos a cantar hoje. Eles, para além daquilo que está na Bíblia, eles tinham outros hinos. A igreja sempre teve hinos e nós temos hinos. É? Até aqui tudo bem? Só que depois aparece uma coisa que me fez espécie e diz assim, cânticos espirituais. Espera aí, cânticos espirituais? Então, mas os salmos não são espirituais? Os hinos não são espirituais? Estão cá? Os salmos são espirituais, sim ou não? São. Então, estão na Bíblia, foram dados por Deus, salvo seja se não fossem espirituais. Era um problema. São espirituais. Os hinos são espirituais ou não? Os hinos que nós cantamos. Em princípio, sim, são inspirados por Deus, pessoas que amam ao Senhor e compõem hinos. Então, porquê é que depois diz cânticos espirituais? Porquê é que diz cantos espirituais? Porquê? Porque Paulo está-se a referir àquilo que diz em Coríntios, que diz cantarei com o Espírito. E o cantarei com o Espírito diz cantarei em línguas desconhecidas. Estão a entender? O salmo é espiritual, mas é algo que a gente lê na Bíblia. O hino é espiritual, é algo que a gente canta aqui e eu me rasgo. Quem já pisou no Santo dos Santos a cantar. Mas o cântico espiritual é a língua estranha dada pelo Espírito Santo para edificação da igreja.
Versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o significado das palavras desconhecidas? Sabem, muitos irmãos aqui, muitos já experimentaram e falam em línguas estranhas, são línguas desconhecidas, são palavras que nós não entendemos, que não fazem sentido. Eu vou falar um pouco acerca disto, mas e certamente aqueles que ainda não experimentaram já ouviram alguém aqui na igreja, alguém ao lado a dizer assim umas frases esquisitas, umas coisas esquisitas. Qual é o significado disto? Isto é o quê? Mas afinal o que é isto? Olhem, deixem-me dizer-vos, são palavras que nós não sabemos o significado. Nós não sabemos o que elas significam. A Bíblia diz que se alguém entrar na igreja e nós estivermos a falar em línguas, diz, e se todos falarem em línguas, está lá em 1 Coríntios 14, 23, são muitos textos, irmãos, se quiserem ir acompanhando, depois se alguém quiser eu posso dar a mensagem, posso partilhar com todo o prazer. São muitos textos. E diz, se a igreja estiver congregada como nós estamos aqui, diz, e se todos falarem em línguas, coisa maravilhosa. Diz que se entrarem doutos ou infiéis, se entrarem pessoas que não são crentes, dirão que estáis loucos. Porventura dirão que estáis loucos. Porquê? Porque as línguas desconhecidas são palavras, são vocábulos que não fazem sentido à mente humana. Parecem loucura. Ok? Isto não é algo que a gente aprende, não é algo que a gente não se aprende uns com os outros, é o Espírito Santo que consegue. E são palavras que aparentemente não fazem sentido nenhum, não podem ser traduzidas, são interpretadas. É diferente. Uma tradução é esta palavra, nesta língua é isto, em português é queijo, em inglês é cheese, em francês é fromage, e não sei mais nenhuma. Mas é isto, uma palavra, isto é tradução, mas interpretação é diferente. E há um texto na Bíblia que fala disto, lá em Daniel 5, versículo 25, é tão maravilhoso, em que Deus falou ao rei Belsazar, Deus escreveu uma mão gigante, apareceu na parede e escreveu umas palavras. As palavras eram Men, Tekel, Ufarzim. Men. Vamos traduzir men para português. Men em português, Daniel 5:26. Daniel 5:26. Men, qual era a tradução? Não era a tradução, a interpretação. A interpretação daquilo, a interpretação era: Men, contou Deus o teu reino e o acabou. Agora vejam, uma palavrinha, men, significava: contou Deus o teu reino e o acabou. Isto não é uma tradução. As traduções das línguas não funcionam assim. Uma palavra numa língua significa uma palavra na outra. Uma frase grande como aquela numa língua não pode ser noutra língua dizer só man. Estão a entender? Não é uma tradução, não é letra a letra, não é palavra a palavra, é uma interpretação. Às vezes, um som apenas, dado pelo Espírito Santo, pode significar uma frase, um poema, um texto, uma música em linguagem espiritual, porque estamos a falar de duas coisas que não são comparáveis. O português não é comparado com a língua misteriosa com que nós falamos com Deus. Estão a entender? Não é comparável. Nós não podemos agarrar numa palavra, uma palavra dita por uma boca humana, man, e dizer que aquilo se traduz. Não. Então os sons não fazem sentido por vezes. Nunca fazem sentido. Nós não entendemos aquilo que estamos a falar, mas aquilo que a Bíblia diz é que aquilo que nós estamos a dizer está a produzir edificação no nosso espírito. Está a produzir edificação, está a produzir alguma coisa em nós, algo está a acontecer no mundo espiritual. Eu vi um testemunho aqui, o meu pai, ele era pastor, ele já está com o Senhor, e ele era muito usado por Deus com autoridade para expulsar demónios. E a dada altura eu vi um testemunho, eu já não me recordo dos pormenores, foram tantas situações, tantos testemunhos, mas que alguém que foi liberta, uma pessoa que foi liberta de um demónio, que depois de ser liberta, dizia que quando ouvia os cristãos, os crentes cheios do Espírito Santo a falar em línguas, o demónio dentro dela tremia. Estão a entender? O demónio fugia, tinha medo, ela sentia um arrepio, uma coisa, quando alguém estava a falar em línguas. Nós não sabemos o que as palavras dizem, mas sabemos que a Bíblia diz que são mistérios, a Bíblia diz que são orações. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 14, versículo 15, diz que são orações. Versículo 16 diz que é bem dizer com o Espírito, é falar bem de Deus, é louvar, é adorar a Deus. No versículo 16 também diz que são ações de graças. Amém? E no versículo, em Romanos 8, 26,
Vamos ver em Romanos 8:26, é tão maravilhoso, porque diz assim: nós não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é isto? Está relacionado com o falar em línguas. Nós não sabemos o que pedir. Imaginem, eu não sei se já aconteceu com vocês, nós vamos orar. Nós vamos diante de Deus e oramos, dizemos: Senhor, há esta situação, esta necessidade, olha para mim, olha para as minhas fraquezas, Senhor, edifica, Senhor, muda-me, transforma-me, Senhor, ajuda-me a não pecar contra Ti, ajuda-me a ser santo. E nós às vezes nem sabemos o que dizer, nem sabemos como pedir, nem sabemos como orar, mas diz que o Espírito Santo, nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com palavras que nós não conseguimos exprimir, não são em português, são sons que nós não sabemos dizer o que é que eles são. Vocês estão a entender? Que quando uma pessoa que não é crente entra na igreja e ouve a Bíblia diz: vocês estão malucos. É o que a Bíblia diz. Vocês estão loucos. Isto não faz sentido. Isto não é para fazer sentido. Isto é para nós olharmos para a palavra de Deus e crermos. Amém? Isto não é para fazer sentido. É para nós olharmos e crermos naquilo que a palavra de Deus diz. Então o Espírito Santo, Ele nos concede palavras, Ele nos concede frases que nós dizemos e nós não sabemos o que é que estamos a dizer. Isto é tão maravilhoso, porque nós não sabemos pedir como convém. Mas o Espírito Santo sabe a oração perfeita. Então Ele dá-nos palavras para nós orarmos esta oração perfeita, para que o Pai possa ouvir esta oração gerada pelo Espírito e o Pai possa responder a esta oração. E nós possamos ser fortalecidos, edificados. Deus, Ele é maravilhoso. Eu não sei se irmãos vibram com isto. Isto para mim é algo fantástico, é algo incrível. Quando é que devemos orar em línguas? Bem, em Efésios 6:18 já falámos neste versículo. Diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Lembram-se que a expressão orar no Espírito, cantar no Espírito, orar em Espírito, Paulo em 1 Coríntios 14 diz que isso é orar em língua desconhecida. Então Paulo diz: orando em todo o tempo em língua desconhecida. Orando em todo o tempo. Pastor Dave Robertson, eu já referi, ele a dada altura na vida dele, ele sentiu deixar o seu emprego e entregar a sua vida para servir a Deus. E o que é que ele fez? Ele saiu do trabalho, despediu-se, e um período de 8 horas por dia, ele passava esse período de 8 horas por dia, os colegas dele iam trabalhar, numa carpintaria, se eu não estou enganado, eles entravam, e ele ia orar em línguas durante 8 horas, todos os dias. Todos os dias ele orava em línguas, 8 horas. O que é que aconteceu? O espírito dele foi fortalecido, cresceu. E a dada altura Deus começou a usá-lo como milagres, com coisas incríveis. Coisas incríveis. E notem, eu volto a dizer, nós precisamos ser edificados não apenas para fazer milagres e sinais, mas para sermos santos. Mas para que o Senhor Ele trabalhe em nós e crie em nós o caráter de Cristo. Esta é a nossa primeira necessidade. Mas também precisamos, não podemos ser egoístas e dizer apenas: eu quero ser edificado para ser igual a Jesus. Mas as pessoas precisam de ser salvas, as pessoas precisam de ser curadas, as pessoas precisam de ser libertas. Nós precisamos de poder e autoridade para ir libertar. Os irmãos estão a entender? As línguas estranhas nos edificam o nosso caráter e nos capacitam para nós salvarmos o mundo. As duas coisas são necessárias. Pastor Luciano Subirá, quantos conhecem? Vou ver se ainda estão alguns vivos aqui hoje. Quantos conhecem o Pastor Luciano Subirá? Já ouviram falar dele? Temos aqui 3 ou 4 pessoas, amém? Um homem de Deus tremendo. Ele já esteve cá em Santarém. Já tive a oportunidade de jantar com ele várias vezes. Foi muito bom. A dada altura falámos sobre línguas estranhas, sobre línguas devocionais. E ele partilhou connosco, estávamos sentados à mesa com ele, e ele disse no início do seu ministério, ele tirava 5 horas por dia para orar só em línguas. Irmãos, nós hoje olhamos para o pastor Luciano Subirá, alguém muito usado por Deus, alguém que abençoa o reino de Deus. Amém? Alguém que abençoa o reino de Deus. Se alguém ainda não foi abençoado, vá à internet procurar mensagens dele e vai ser abençoado. É alguém que Deus está a usar para levantar coisas incríveis na igreja. Nós dizemos assim: bem, como é que ele ficou este gigante espiritual? Irmãos, estão a entender? Olhem, não foi a ver televisão, não foi, televisão não é tudo mau,
Não foi, sei lá, tomar um café com os amigos. Os irmãos estão a entender como é que ele cresceu espiritualmente. 5 horas por dia orar. Eu não estou a dizer que nós agora temos que sair daqui e ir orar. Os irmãos, mas há um caminho, há um percurso, há um processo. Amém? Se calhar não vais sair daqui hoje a orar 5 horas, mas começa com 5 minutos, começa com 10 minutos, busca, se ainda não recebeste o dom de falar em línguas estranhas, pede porque é para ti. No dia de Pentecostes, estavam 120 pessoas naquele lugar e desceram 120 línguas de fogo. O evangelista Reinhard Bonnke diz que alguém no céu olhou lá para baixo e contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 118, 119, 120. Olha, envia 120 porque estão lá 120. É uma língua de fogo por pessoa. Há uma língua de fogo para a tua vida. Há uma língua de fogo para ti. Há algo do Espírito Santo para ti, se tu crês, se tu aceitares, se tu crês naquilo que a palavra de Deus diz, tu olhares e disseres, não, de facto isto é verdade, de facto a Bíblia fala disto, de facto isto é importante, se a Bíblia fala, se o Espírito Santo quer conceder, é porque nós precisamos. É porque nós precisamos. E se nós precisamos, então nós devemos buscar, devemos procurar. Paulo dizia assim, dou graças a Deus, 1 Coríntios 14, 18 dizia, dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus, é uma coisa boa. Ele dizia, eu estou a entender, não é o pastor Luciano Subirá, gosto muito do pastor Luciano, não é o Dave Robertson, não é o Kenneth Hagin, que é outro pastor incrível, muito usado por Deus, já está na eternidade, também é alguém que ensina muito bem sobre este tema. Não somos nós, não sou eu, o Joel, não é o pastor Davi, não é a igreja de Santarém. É Paulo a dizer, eu dou graças a Deus. Paulo a dizer, há aqui uma coisa boa, eu digo, Senhor, obrigado, porque isto é bom. Isto é maravilhoso. O quê? Falo em línguas mais do que todos vós. O homem de Deus mais usado por Deus no Novo Testamento era o homem de Deus que mais falava em línguas. O homem de Deus mais usado por Deus era o homem de Deus que mais falava em línguas. Agora, a Bíblia também, Paulo também diz assim, que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, também cantarei com o entendimento. A Bíblia, os irmãos estão... Eu hoje hoje estamos aqui a falar sobre línguas desconhecidas. Não é para nós sairmos daquela porta e dizermos assim, só interessa as línguas desconhecidas. Os irmãos estão a entender. Tudo é importante. Tudo aquilo que está na Bíblia é importante. Nós precisamos de orar com a nossa mente. A Bíblia diz que todas as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus com orações e ações de graças. Então o que é que isto significa? Para escolher as nossas petições nós temos que falar em português com Deus. Temos que dizer, Senhor, tu sabes que eu tenho esta necessidade, sabes a minha família, sabes o meu vizinho, sabes, nós precisamos de falar em português com Deus. Amém? Mas também precisamos de falar em línguas. Então precisamos de tirar tempo para meditar na palavra de Deus, precisamos de tirar tempo para adorar. Eu tenho seguido este padrão da cerca de 2 anos e alguns meses para cá que eu senti-me desafiado a estar uma hora por dia na presença de Deus. E normalmente eu divido o meu tempo desta forma, divido entre ler a palavra de Deus, meditar, estar em adoração, falar em português e falar em línguas. Okay? Às vezes, há dias que é só 1 hora a falar em línguas. Às vezes, há dias que é só 1 hora a falar em português, ou só 1 hora a adorar, ou só 1 hora a ler. Mas vai variando. Mas, em média, um pouco a meditar na palavra de Deus, adorar, exaltar a Deus, orar, pedir, partilhar, chorar, clamar a Ele e falar em línguas. Estas 4 componentes devem estar no nosso tempo devocional. Amém? Amém? Devem fazer parte. E a nossa vida, ela muda. Onde é que nós podemos, onde e quando? Diz orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Amém. Orando em todo o tempo. Sabem que, dizem os estudiosos, Paulo viajava muito e Paulo falava em línguas porque ele estava em cima do seu cavalo ou estava no barco. Ele orava em línguas. Ele orava em línguas. Deve haver períodos no nosso dia em que nós separamos mesmo para Deus. Jesus ensina e diz assim, fecha a porta do teu quarto, vai para o lugar secreto e ora. Amém? Há alturas que nós temos mesmo que separar. Mas depois a Bíblia também diz, orando em todo o tempo. Então o que é que isso significa? Que nós temos que passar a nossa vida toda fechados no quarto. É isso? Não. Não estão a entender. Há uma altura para estarmos fechados no quarto a orar.
Mas diz orando em todo o tempo. Então, sabem, nós podemos estar a orar em línguas ou sem ser em línguas, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E eu lembro-me, aqui há uns 2 anos atrás, quando eu ia passear o cão, eu não quero falar muito da minha experiência, já contei muita coisa, mas eu a vida toda fui crente aqui nesta igreja e ministrava, e eu não tinha recebido ainda, a gente já vai falar acerca disto, não tinha ainda recebido esta dádiva do Espírito Santo de falar em línguas. E há cerca de 2 anos eu comecei a buscar mesmo a sério e um dia estava no elevador e o Espírito Santo ele veio sobre mim e deu-me umas línguas maravilhosas. É a coisa mais incrível, não há nada mais maravilhoso. Eu cheguei a pensar, e até tivemos algumas conversas aí com os estudantes teológicos, será que as línguas são para todos os crentes? Será que as línguas são para hoje? Eu hoje olho para a palavra de Deus e vejo Paulo a dizer, eu quero que todos vós falem em línguas. E eu comecei a orar e a dizer, Senhor, se é para todos, então dá-me, ou então mostra-me pela palavra, diz-me que não é para todos. Os irmãos estão a entender? Comecei a orar ao Senhor e disse, Senhor, das duas uma, ou é para todos e tens que me dar, ou não é para todos. E então mostra-me para que eu ensine a igreja e diga, não, as línguas não são para todos. Os irmãos estão a entender? O que aconteceu é que naquele elevador, o Senhor, Ele é maravilhoso. E eu lembro-me que depois, nessa altura, eu comecei a passear, nós arranjámos uma cadelinha pequenina, muito querida, muito fofa. E era preciso ir passeá-la à rua todos os dias, algumas vezes. E às vezes aquilo era uma seca. Eu vá lá, faz, e nada. E ela rebolava na erva, eu vá. O cãozinho não queria, aquilo demorava. E eu comecei a pensar, Senhor, mas será que eu posso falar em línguas aqui na rua, no meio do nada, às vezes à noite, a ver as estrelas? E eu comecei a dizer ao Espírito Santo, dá-me. Sabe, eu não queria estar simplesmente a falar em línguas por falar, porque isso tem que ser algo concedido pelo Espírito Santo, vocês entendem? Tem que ser o Espírito Santo a dar. E eu comecei a buscar e a dizer, Senhor, olha, eu quero poder falar em línguas em todo lugar. E ele ia passear o cão, começava a dizer, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Comecei a sentir a presença do Espírito Santo a vir, e as palavras a vir, e comecei a falar em línguas, e passear o cão passou a ser uma coisa maravilhosa. E isto continuou. Eu ontem estava no supermercado a fazer compras, e eu estava a falar em línguas. Ali as coisas estavam, e sentia a presença de Deus, o Espírito Santo. E a sentir, não, eu não sinto, não sei, mas a Bíblia diz que o meu espírito é edificado. Estão a entender? A Bíblia diz que o espírito é edificado. Eu já tive experiências fantásticas no supermercado. Já aconteceram ali coisas, naquele supermercado, coisas muito interessantes. E em todo o tempo, na igreja, a Bíblia também diz em relação à igreja, na igreja diz assim, Paulo como pregador, ele diz assim, 1 Coríntios 14:19, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência para que possa instruir os outros do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios 14:19. Então Paulo também deixa bem claro, o pregador sobe aqui acima. Se o pregador vai começar a falar em línguas, o que é que aproveita? Nada. Estão a entender? Aproveita nada. Paulo diz, prefiro falar 5 palavras da minha inteligência do que 10.000. E então Paulo diz, versículo 27, se alguém na igreja falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2 ou 3, versículo 27, e haja intérprete. Então o que é que Paulo está a dizer? As línguas para falar na igreja em voz alta não são as línguas de edificação pessoal, são as línguas para interpretação. Amém? Isso já, graças a Deus, temos irmãos aqui na igreja que Deus usa com dom de profecia, com dom de línguas para interpretação, que é o que está ali. Fale por sua vez, haja intérprete. Se alguém falar em língua desconhecida, e depois o versículo 28, que diz, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Amém? Aqui são as línguas que não há interpretação. As línguas devocionais são para falarmos nós e Deus. Claro, podemos estar na igreja e pode-se às vezes ouvir um pouco mais alto, mas não deve incomodar. Irmãos, estão a entender? Quando falamos em línguas que não são interpretadas, que não são traduzidas para português, ninguém entende, não há necessidade de falarmos muito alto para não incomodarmos o culto. E então Paulo diz, fale consigo mesmo e com Deus. Podemos estar aqui e falar em língua estranha, quando ele em língua desconhecida, estar a louvar e adorar a Deus, podemos e devemos, e algo bom, amém? Sem incomodar. Se
Se for algo em voz alta, então é porque Deus Ele quer dar interpretação, que é outra mensagem. Para quem são? Nós estamos a caminhar para o fim. Para quem são as línguas? Marcos, Jesus Ele dizia, estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais, deixem-me dizer-vos uma coisa, as línguas são dadas a pessoas que creem. Pessoas que creem. Se nós dizemos, não, as línguas não é para hoje, não, as línguas não é para mim, não quero, deixem-me dizer-vos, estamos a perder algo incrível, algo maravilhoso e algo que é para nós, mas eu não posso obrigar ninguém a crer, eu só posso dizer aquilo que a palavra de Deus diz, e Jesus Ele dizia, estes sinais, aqueles que crerem, estes sinais seguirão, Marcos 16, 17, falarão novas línguas. 1 Coríntios 14, Paulo diz, versículo 5, eu quero que todos vós faleis em línguas. 1 Coríntios 14, 5, eu quero que todos vós faleis em línguas. Quando nós encontramos no livro de Atos o Espírito Santo a descer e o dom de língua, as línguas devocionais, elas são dadas quando nós somos batizados cheios do Espírito Santo. Às vezes pode acontecer, eu não posso, a Bíblia não apresenta isto de forma rigorosa. Alguém pode ser batizado com o Espírito Santo e não falar em línguas, pode acontecer. Eu não vou dizer que não consigo ir à Bíblia, estão a entender? Alguém pode ser, por exemplo, os nossos irmãos batistas, que são uma bênção, são irmãos que nós amamos, ou outras denominações, eles não acreditam que as línguas sejam para hoje, no entanto, eles recebem o Espírito Santo, mas eles não acreditam, e notem, na Bíblia, na nossa vida cristã, tudo acontece pela fé. Se nós não acreditamos, nós não recebemos. Estão a entender? Tudo acontece pela fé. Nós temos que acreditar em alguma coisa. Como é que nós acreditamos? De onde é que a fé vem? A fé vem pela palavra de Deus. Neste momento é num formato de um computador, mas é pela palavra de Deus. Nós olhamos para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 14, 5, eu quero que todos vós faleis em línguas. Diz Paulo. Atos 2, o Espírito Santo desceu e diz que todos falaram em novas línguas. Atos 10, o Espírito Santo desceu e diz que todos, caiu sobre todos que ouviam a palavra e todos falaram em línguas. Atos 19, Paulo impôs a mão sobre aqueles discípulos e todos falaram em línguas. As línguas são, nós encontramos este padrão na Bíblia. As línguas, elas são para hoje. Alguém diz, agarrando em 1 Coríntios capítulo 13, um versículo 13 e 8, que diz, havendo línguas cessarão. É verdade, vai haver um momento em que as línguas vão cessar. Quando nós chegarmos à presença de Deus, quando nós chegarmos ao céu, as línguas já não fazem sentido. Porque é que nós iríamos falar numa língua desconhecida? Não, nós aí vamos ver face a face. Diz lá também, nesse mesmo capítulo, está a falar acerca disso. Veremos face a face. Mas 1 Coríntios 13, 18 diz, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Deixem-me dizer-vos, perguntava-vos, a ciência já desapareceu? Não, ainda existe ciência hoje. Cada vez mais. Existe ciência hoje, então também as línguas, elas são para hoje. Amém? Vai chegar um momento em que nós vamos vê-lo face a face. Diz 2 ou 3 versículos a seguir. Nós vamos vê-lo face a face. E nesse momento nós já não precisamos de falar uma língua que não conhecemos. Nós vamos falar a língua celestial, a língua dele. Nós vamos falar com ele face a face. E as línguas realmente já não farão sentido. A ciência já não fará. Nós conheceremos tudo, saberemos tudo, estaremos com ele para sempre. Amém? Mas hoje nós precisamos ser fortalecidos. Hoje nós precisamos ser edificados. Hoje nós precisamos de receber e de viver e de experimentar, tem que fazer parte da nossa vida. Estava falando com o pastor Davi, foi muito bom sobre isto. Antes de ministrar, disse, pastor, gostava de ministrar sobre isto. Ele me deu alguns conselhos bons e ele dizia, pois é, isto é algo que deve fazer parte da nossa vida. Não é tudo. Não é tudo. Paulo, lembra-se, Paulo era aquele que dizia, eu falo mais línguas do que todos. Lembram-se disto? Vou referir aqui outro versículo que Paulo diz. Paulo, a dada altura, ele diz assim, eu trabalhei mais, está lá em 1 Coríntios 15, 10. Eu trabalhei mais do que todos. Vejam, é tão interessante, não é? Paulo, que falava em línguas mais do que todos. Eu vou pedir ao grupo de louvor para subir, por favor. Paulo, aquele que falava em línguas desconhecidas mais do que todos, é aquele que também dizia, eu trabalhei mais do que todos. Trabalhei muito mais do que todos eles. Então isto também nos ensina algo, que nós não devemos sair daqui e dizer assim, bem, agora eu vou falar em línguas. Claro que sim, precisamos ser edificados. Mas essa edificação deve levar-nos, em algum momento, a nós dizermos, eu agora vou trabalhar. Eu já cresci espiritualmente, eu estou a crescer espiritualmente, o meu espírito está a ser edificado e então eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar.
Vou abençoar pessoas, vou orar por pessoas, vou expulsar demónios, vou procurar aquilo que o Senhor tiver para mim, vou evangelizar, vou levar pessoas à salvação, vou fazer alguma coisa. Vamos ficar de pé, por favor. Ainda mais alguns minutos. O Senhor é bom. Deus tem coisas boas para nós. Coisas incríveis. Coisas incríveis. Deixem-me dizer-vos, para quem ainda não experimentou falar em línguas estranhas, é algo incrível. É algo fantástico. É algo indescritível. E eu estou a experimentar ainda um bocadinho de nada. Um bocadinho de nada. Porque sabem que isto é... Deus é um mundo, Deus é infinito. Deus, Ele é infinito. O Espírito Santo é ilimitado. Aquilo que Ele tem para as nossas vidas e para nós vivermos é ilimitado, é infinito. Quando o Espírito Santo nos começa a conceder línguas, sabem, é algo que vem dEle. E para mim foi muito difícil, como eu já disse, foi a vida toda. Eu andei 30 anos, 40 anos a orar sobre isto. E o que é que eu posso, no sentido de ajudar alguém que esteja aqui hoje, diga, eu nunca experimentei, mas eu até gostava de experimentar. Olha, quem concede é o Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele concede. São palavras que não fazem sentido. Estamos à espera de virem umas palavras, umas coisas que a gente entenda. Não, são sons que nós não entendemos. Não compreendemos. Aquele farzinho. Era aquilo que Deus deu ao rei Belsazar. Não se entendia, não se compreendia. Estão a entender, estão a compreender. Mas o Espírito Santo dá. O Espírito Santo concede, mas quem fala somos nós. Nós precisamos de abrir a boca e exteriorizar os sons, as palavras que o Espírito Santo Ele nos dá. Nós precisamos de abrir a nossa boca e deixar que as palavras que Ele nos deu, precisamos de as dizer. Não tenhas vergonha, não tenhas medo. Se o Espírito Santo conceder, começar a dar, seja aqui, seja em casa, seja no elevador, seja no supermercado, seja onde for. Se o Espírito Santo começar a conceder-te, vier à tua mente, ao teu coração, através do teu Espírito, o Espírito Santo traz palavras que tu não entendes. E diz, que palavra tão estranha. É mesmo que a Bíblia diz, línguas estranhas. É o que a Bíblia diz. Línguas estranhas. É estranho, nós não entendemos, humanamente não se compreende. Mas se o Espírito Santo começar a trazer a ti essas palavras esquisitas, coisas, diz, abre a tua boca e diz. Diz, e à medida que fores dizendo, o Espírito Santo vai dar mais, vai conceder mais, palavras diferentes, e à medida que tu gastaste tempo e horas a orar, o Espírito Santo traz outras. Depois diz assim, mas parecem sempre as mesmas palavras, mas Ele traz mais, Ele traz mais, Ele traz mais. Assim como uma criança, quando começa a falar, só sabe dizer mamã, mamã. Depois, no caso das minhas filhas, depois diz cão e depois a seguir diz pai. Mas são palavras muito pequeninas, são coisinhas muito simples, mas depois, com 1 ano de idade, com 2 anos de idade, começa a falar e depois de repente há uma linguagem. Da mesma maneira, ao Espírito Santo, Ele concede assim, uma palavra, e nós vamos crescendo e o nosso Espírito vai sendo fortalecido. O Espírito Santo, Ele quer dar isto. O Espírito Santo, Ele quer dar isto. Quais são as condições? As condições, tens que ser salvo. Se ainda não és salvo hoje, tens que ser salvo. Como é que podes ser salvo? Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Rende-te a Jesus Cristo. Abdica, entrega tudo aquilo que tu és. Confessa que és pecador. Diz, Senhor Deus, eu sou um pecador. Todos nós estamos aqui, que tu estás a ver aqui à tua volta. Todos nós somos pecadores. Precisamos do sangue de Jesus para sermos lavados. E se tu ainda não és salvo, entrega a tua vida. Rende-te a Jesus Cristo. Diz, eu sou um pecador, eu preciso ser salvo, Senhor. Eu preciso que tu me salves, Senhor Jesus. Ele salva-te hoje, se tu te renderes a Ele, se confessares, se entregares a tua vida a Ele. Se és salvo, se crês em Jesus Cristo e acreditas que a palavra de Deus ela ensina acerca disto, como nós vimos hoje, então tu podes receber, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e receber o dom de línguas, receber as línguas devocionais, receber as línguas para evangelismo, receber as línguas para interpretação, seja para aquilo que for. Deus, Ele quer conceder. Deus, Ele quer dar. Gasta alguns minutos, enquanto o louvor Ele vai estar a ministrar, gasta alguns minutos para pensar nisto. Se já recebeste as línguas desconhecidas,
Busca falar nesta hora. Começa a falar nesta hora. Enquanto o louvor ministra, começa a falar nesta hora.